Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer ao senador pelo convite, pelo mais esse novo convite de eu estar nessa mesa. É sempre um grande prazer poder colaborar com o engrandecimento dessas discussões. E uma que me leva muito a interesse, pois sou advogado previdenciarista, especializado em direito previdenciário, e como conversando com a doutora Neuza aqui, tenho vários problemas também na tramitação, mas creio que a discussão e a abertura colocada pelo tribunal na pessoa dela, nós podemos resolver muitas questões. Queria agradecer também a presença de todos os presentes no plenário e saudar todos os membros da mesa. Hoje eu represento aqui a Federação dos Aposentados Pensionistas e Idosos do DF e também a Confederação Brasileira de Aposentados Pensionistas, COBAP. E nessa qualidade eu represento uma enormidade de advogados e também uma enormidade de jurisdicionados que litigam hoje na Justiça. Como advogado e como jurisdicionado, como representante de jurisdicionados, com a fala de todos aqui, me abriu uma esperança de discussão, porque a ideia que nós advogados temos, eu acho que o meu colega da OAB Federal, sou membro da OAB do DF, tem a mesma posição. Nós vemos uma barreira enorme no tribunal, que agora com a doutora Neuza, essa barreira acabou de cair. Derrubamos esse muro e pretendo continuar levando isso em frente na discussão. A discussão aqui hoje gera em torno de problemas e soluções sobre a Justiça Federal, do TRF1 e o acúmulo de problemas, o acúmulo de processos. Mas não é só problemas que nós temos que citar, também temos que elogiar a presença incessante e a atuação incessante dos juizados especiais federais, que reduziram drasticamente o tempo de duração dos processos e o julgamento mais sério das demandas, muito embora esses juizados pequem por aceitar a interposição de ações sem a presença de um advogado, que traz muitas vezes problemas aos segurados que tentam se aventurar sozinho. O maior problema, hoje eu sou representante, senador Paim, o senhor sabe disso, sou membro da Comissão de Seguridade Social do OAB, além de representar a COBAP e a Federação, e também sou diretor-geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ou seja, estou envolvido com diversos advogados, procuradores e atuantes na área de direito previdenciário. E a reclamação, eu fiz uma enquete em todos os meus colegas, é uma só: gestão. Todos reclamam da gestão, que muda de 2 em 2 anos, quando começa a ficar bom troca, e entra outro que não faz nada, põe um muro e depois troca de novo, e estamos aí nessa luta. Hoje o gasto do Judiciário brasileiro, foi feita uma pesquisa pela Globo e pelo canal Oi de comunicações, que o gasto da Justiça brasileira é 4 vezes o gasto, por exemplo, da Justiça alemã, quando comparado à utilização do gasto com o PIB brasileiro. E aonde está sendo colocado esse gasto? É a grande pergunta que ficou aqui hoje, porque os sistemas virtuais muitas vezes não atendem à demanda, são criados vários sistemas, muito dinheiro jogado fora com sistemas virtuais, cada tribunal tem um, e, na verdade, ninguém sabe mexer em nenhum. E quando um sistema começa a ser funcional, que é o caso do EPROC, que hoje é utilizado no TRF1, eles começam a substituir por um PJE de âmbito nacional que sequer consegue arquivar, anexar um arquivo. Tem advogados aqui que podem ratificar o que eu estou falando. Quando a gente começa a arquivar, ele cai, acaba tudo, aí tem que voltar tudo de novo. A média é o quê? 1 processo por dia. Eu lido com entidades e protocolo, a doutora Micheline trabalhou comigo já, protocolo em média de 100 processos por mês, 200 processos por mês, e com o PJE, desculpa o termo, o trem está difícil, porque dá um desânimo danado. Você é mineiro, né? Sou filho de mineiro. Só para balizar quem está ouvindo, essa quantidade por dia, e temos quanto? 70 mil? Vários processos. Bom, outras das principais reclamações dos nossos colegas é a questão do atendimento e o respeito às prerrogativas dos advogados. E aqui eu chamo a discussão, acho que a doutora Neuza trouxe à tona um tema bastante controverso, que é a questão dos honorários. Nós, advogados, continuaremos recorrendo, sim, até sermos respeitados. Ações milionárias, nós ganhamos R$500, R$600. Isso é um ultraje à nossa profissão. Respeite-se o CPC de 10% a 20%, que não haverá recursos. Quando o juiz de primeira instância ou até mesmo o tribunal acaba dando um honorário aviltante à nossa profissão, nós temos o dever de recorrer para manter a honra da advocacia.
E faremos isso até o fim. Quanto a... Não é uma, nem duas, nem três vezes. Eu sei que é um assunto indigesto, mas principalmente para os advogados que estão ouvindo, mas explica melhor isso, como é que funciona isso. Sim, nós advogados entramos... Eu não sou advogado. Isso. O honorário de sucumbência, senador, é um honorário pago pela parte que perdeu o processo, a parte vencedora. Na Justiça Federal, se for em vara ordinária, já vem desde a primeira instância. Se for no juizado especial, vem só na turma recursal. O CPC estipula que esse honorário deve ser arbitrado em 10% e 20% do valor da causa, ou seja, da liquidação, 10% a 20% deve ser arbitrado. Mas alguns juízes em primeira instância, em primeira não em segunda, acabam arbitrando honorários em valores que ele entende por bem. Então, às vezes, uma ação que sai 200, 300 mil de atrasados, o honorário de sucumbência seria em torno de 20 mil, o juiz dá R$500, dá R$600. Quando muito, a gente se sente honrado. Nossa, ele deu 2 mil. E muitas vezes a gente não recorre, porque deu 2 mil já é uma vitória. E o cliente vai receber, teria que receber, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Isso. E, além do honorário contratual... Daí esse não recebe e o advogado também não recebe. Não recebe porque fica discutindo uma questão inócua, que se tivesse seguido a lei, não teria o problema. No tribunal, doutora Neuza, existe sim, no tribunal, a maioria das vezes eles fixam de 10% e 20%. Mas em primeira instância que está o problema e é que está o maior gargalo, que gera recursos. Porque lá há desrespeito às prerrogativas e lá há, sim, desrespeito à profissão do advogado. Fala, doutor. Eu estou respirando no fundo e não falo. Eu estou aqui em cólica. Esses honorários que são disputados a ferro e fogo, como se fosse a prova do respeito à advocacia, são os honorários de sucumbência, não são os honorários contratuais. São de sucumbência. Não são os honorários contratados com a parte. Cogita-se, em teoria, que esses honorários sucumbenciais não deveriam pertencer ao advogado e tem uma doutrina muito farta com relação a isso. Só não tem lei nesse sentido. Mas cogita-se por quê? Porque quando os honorários sucumbenciais foram pensados e colocados pelo legislador, a intenção era premiar, era dar além do devido, do montante que deixou de ser pago, que está sendo disputado no mérito. Além de tudo isso, o desgaste do dono do direito em ter que esperar, ter que ir para a justiça disputar uma coisa que é, às vezes, líquida e certa. Ter que contratar profissional, muitas vezes adiantar honorários para que ele aceite a causa, porque essa coisa de honorário de risco para ganhar só no final, somente mais assim, demandas de massa. Mas na individualização, não. Você tem que pagar, é claro, advogado vive de honorários. Não é isso? Tem que pagar aquela primeira parte e tal. Mas o que eu acho, às vezes assim, nem sempre, às vezes, angustiante é ver que o direito da parte fica em último plano para se discutir a ferro e fogo um percentual de honorários de sucumbência. É um tiro no pé, porque às vezes o processo demora só na discussão dos honorários 5, 10 anos. Então, nem ele ganha, nem a parte. Vamos falar na linguagem chã, do perdido, gente, a metade. Deixa. Se o Código de Processo Civil diz que os honorários podem sim ser fixados e arbitrados, podem ser fixados na apreciação, ao livre-arbítrio do juiz, não é bem a palavra arbítrio. Sim, apreciação do juiz, de acordo com o que foi feito, a atuação do advogado, o trabalho que deu aquele processo. Não, acabou. Era só isso. Não, pode. Não. Bom, deixa ela concluir só. Sim. Então, se o código diz isso, vamos a isso e vamos discutir mérito, vamos discutir direito.
efetivamente, o advogado já foi prejudicado em tese na primeira instância, recorreu até a segunda, tornou a perder, deixa, vamos cuidar do cliente. Vamos esquecer o umbigo e vamos cuidar do direito do cliente. É essa a minha individual posição. Eu não estou, nesse momento, eu não estou falando como vice-presidente do tribunal. Agradeço. Sim. Bom, a questão dos honorários, doutora, graças a Deus isso já está sendo discutido na Justiça e está militando em favor dos advogados, né? Que ele incorpora o patrimônio do advogado. E mesmo que não incorporasse o patrimônio do advogado, mas sim do segurado, é nossa obrigação lutar pelo direito até o fim. Então, nós podemos ser responsabilizados, porque o advogado não recorreu, porque tinha 10% e ganhou R$100. Então, a responsabilidade é nossa. Nós podemos responder, tanto no nosso Conselho de Ética, quanto civilmente na Justiça, e isso não tem sido raro. Tá? Mas, dando continuidade a essa questão do atendimento e do respeito às prerrogativas, nós sabemos que existe o Estatuto do Idoso que gera preferência à tramitação processual. Aqui eu até concordo com alguns servidores e juízes. Na área previdenciária, todos são idosos ou têm direito a uma tramitação especial. Então, acaba que a tramitação especial não existe, porque todos têm direito a ela. E todos ficam na mesma condição. Mas, ao tempo que nós queremos protocolar um pedido de, enquanto o processo está em segunda instância, na maioria das vezes, protocolar um pedido de preferência, de tramitação prioritária, o servidor vira para a gente, às vezes na cara de pai, e fala: doutor, não faça isso. Por quê? Porque se você fizer, seu processo vai sair da fila e ele vai demorar mais uma eternidade para julgar. Isso quando acham o processo na secretaria. Muitas vezes nós vamos, doutor, não achei. Vou botar seu processo numa lista, daqui a pouco eu te ligo para o senhor vir buscar. Tem um, que se eu não me engano, é da primeira ou segunda turma do TRF, que eu estou esperando há quase um ano. Vamos confirmar isso. Vamos confirmar. Não acharam ainda? Não acharam sequer o processo, senador. E um processo que vem de Montes Claros, de Minas Gerais, em que eu fiz um acordo, um processo que dura há 8 anos já, eu fiz um acordo com a AGU para pagamento de servidor público, uma revisão, e só está para homologar o acordo para acabar com o processo, e o cara está falecendo e não acha o processo. Então, é uma situação complicada. Isso gera uma desordem nos autos, porque a gente sabe que muitas vezes os advogados também morrem aguardando o julgamento dos processos, e aí há necessidade de se habilitar novos advogados. Quando nós fazemos a habilitação do advogado, primeiro que o processo sai da fila, e segundo que nós não somos habilitados. E quem lida com ações de massa, como eu acho que muitos colegas também, tem essa dificuldade porque nós não conseguimos acompanhar diariamente 1.000, 2.000 processos e o sistema não nos facilita para isso. Nenhum sistema hoje do tribunal facilita que pesquisemos os processos de acordo com a natureza ou com outra forma. É só pelo nome da parte ou não e vem uma lista de ordem cronológica. Então, isso é um problema que deve ser resolvido. A greve também, não tirando o direito dos servidores, mas do meu ponto de vista e também das entidades que represento, já ultrapassou os limites da responsabilidade. Nós tivemos atuação incessante da OAB-DF, da OAB Federal, com ações contra a greve dos servidores da Justiça, porque o serviço da Justiça é constitucionalmente ininterrupto e ele está parado. Principalmente na parte mais importante que toca os advogados. Vamos expedir o alvará, o precatório, o ARPV. Nessa parte o processo estaciona. E eu pergunto aos clientes, tem 4 deles aqui, vocês entendem isso? Tem que ser no microfone, o povo quer saber. Essa parte é a parte melhor. Aí. Ela disse que não está parado, está andando a paz. Os tribunais não estão paralisados. Está andando a parte de tartaruga. Possivelmente provado a qualquer momento. Isso, está andando a parte de tartaruga, mas, por exemplo... Está num passo menor do que o que normalmente a gente faria. Um exemplo, não tratando do TRF, porque o TRF respeita os 60 dias do pagamento da RPV, mas na Justiça Estadual aqui no TJ, a RPV demora 1 ano e 5 meses para ser paga. Não é com a gente não. Mas o TRF, para expedir o pagamento, eu já estou 8 meses aguardando alguns processos. Para expedir a requisição, está tudo pronto. Embargos auriculares, né? Embargos auriculares. Está aproveitando a audiência para poder... Se puder, lhe darei o número dos processos também. Traduz o que é embargos auriculares? Embargos auriculares é o embargo do advogado no ouvido do juiz. Resolve isso para mim, por favor. Olha aí, pessoal, viu? Estão assistindo pela TV, tem esse lado que a gente não fica sabendo. Mas continuando os embargos auriculares. O outro problema, o quarto que eu cito, são os processos empilhados. E muitos desses processos no TRF1 vêm da área previdenciária, tratam de matéria previdenciária. Afinal de contas, o INSS hoje é o maior litigante nacional.
Mas não são as empresas de telefonia? Não, é o INSS. Por quê? Diversos problemas. Em certo ponto, eu concordo com a doutora Neuza em falar do despreparo de alguns colegas na demanda previdenciária. A advocacia previdenciária, muitas vezes, é o canal de entrada do advogado iniciante. E, ao contraponto, é uma das áreas mais difíceis do direito, que sequer as faculdades ensinam, ainda não sabemos por quê. Não é matéria obrigatória, embora caia no exame da OAB. Tá? Então, a advocacia previdenciária merece ser mais especializada e ser menos aventureira. E as associações hoje vinculadas à COBAP têm um sistema de orientação das entidades, do jurídico das entidades, para que não entre com ações aventureiras e sim com ações que realmente tenham êxito. Essa história de entidade que entra com ação para segurar associado não existe mais, pelo menos nas vinculadas à COBAP. Nós tentamos sempre promover o direito e levar essas novas teses a lume para as associações e os seus advogados. A espera desse processo gera certas confusões e certos problemas com relação ao segurado jurisdicionado que está sendo lá atendido, por conta da idade dele, porque é uma verba de caráter alimentar que às vezes ou está defasada ou não está recebendo, que é a pior das situações, e o processo, e muitas vezes os processos são fulminados pela prescrição ou pela decadência. Agora a decadência no direito previdenciário, senador, e daqui a pouco terei uma novidade para o senhor, é o novo carro-chefe de extinção de processos. Então, dizer, por exemplo, que a Corregedoria apurou que foram julgados 50 e tantos mil processos no ano de 2014, tudo bem, mas como que esses processos foram julgados? Foram julgados com justiça ou foram julgados com a devolução de um problema que não é nosso? Muitas vezes temos essa intenção. A TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, já editou diversas súmulas, diversos julgados, inclusive a súmula 81 sobre a decadência, que quando a matéria não foi discutida no âmbito administrativo, ela não pode ser objeto de decadência. E muitas não foram. Mas se a gente entra com o processo em primeira instância, a primeira coisa que o juiz faz é decadência. Então, muitas vezes o problema do recurso é do advogado? Não. Muitas vezes o problema do recurso é do juiz de primeira instância que não se alia aos posicionamentos majoritários dos tribunais, em especial do STF, do STJ e da TNU. Tá? Outra questão que está gerando recurso dessa vez por parte da AGU é a questão da atualização dos atrasados. Qual vai ser? Vai ser pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal ou não? Já foi decidido pelo STF. Em desfavor dos segurados, porque diminuiu a taxa de juros. Não estamos aqui discutindo sobre isso, porque já foi discutido, mas os juízes de primeira instância em Brasília se negam a adequar os modelos de sentença deles a isso. Eles recorrem, entram com embargo de declaração, entram com recurso, o juiz indefere. E aí vem a discussão, para que serve hoje os embargos de declaração? É certo, doutora, que muitos usam o embargo de declaração como meio protelatório, tanto por parte da AGU quanto por parte dos advogados também. Mas há muitos embargos de declaração, pelo menos sou suspeito de falar que eu não entro com embargo protelatório, que não são apreciados. E que, se fossem apreciados, evitariam recurso para uma instância superior. Então, isso deve ser motivo, doutora, de curso, de incremento nos juízes de primeira instância, principalmente dos jefes, para que eles leiam os embargos de declaração e parem de dar sentença de embargo padrão, que não é matéria para ser discutida, mas olha, eu estou te apontando que você errou, porque a data que você falou está errada. Não, mas não é, você está querendo modificar o mérito da demanda. Estou, porque você fez errado. Então vamos perder essa característica e passar a atuar mais incisivamente na análise das peças, que evitaremos, com certeza, recursos desnecessários, por assim dizer. No meu gabinete, isso está resolvido porque o advogado tem ampla possibilidade de ir lá. Sim. Falar comigo. Se eu não estiver ou não puder atender, a minha assessoria recebe religiosamente. Mas isso... Às vezes, sem precisar... Não, comigo precisa marcar dia e hora, porque senão não faço outra coisa. Mas com a assessoria não precisa marcar dia nem hora. Mas essa é uma realidade da segunda instância que é extremamente educada. Até o desembargador Souza Prudente, que foi meu professor, a senhora, nós temos acesso à sua assessoria e muitas vezes não precisamos falar diretamente com a senhora. Mas em primeira instância, tem juiz que não nos atende. Tem juiz que nós chegamos falando, doutor, eu vim aqui despachar embargo de declaração. O juiz não ouve, ele não aceita embargo de declaração. Então rasga o CPC, porque ele não está servindo para absolutamente nada. Aprenda a distinguir o que é embargo protelatório do que é embargo correto. Isso gera, com certeza vai gerar
a redução de processos e de recursos desnecessários. Eu fui advogada há 12 anos. 12 anos na Bahia. Nunca aconteceu uma coisa dessa comigo. E se tivesse acontecido, teria, sim, a minha atuação imediata. Na minha cabeça, toda hora vem aquela frase: já não se fazem mais advogados como antigamente. Já não se fazem mais advogados como antigamente. O advogado não tem que ter medo do juiz, ele tem que ter respeito por si próprio, em primeiro lugar, para poder respeitar cada um na sua devida posição. Exato. Mas aceitar que o servidor diga: não, você está fazendo aqui o quê? O juiz não vai lhe atender. Não, fazer como... Essa é uma reclamação, essa é a reclamação dos meus colegas. Eu, pessoalmente, insisto e uso das minhas prerrogativas e entro na sala do juiz e despacho, sim, com o juiz. Né? Agora, muitos colegas mais novos temem a isso e muitas vezes são prejudicados por conta disso. A gente tenta falar: pode entrar, filho. Peticiona no processo e pede uma audiência com o juiz, se for o caso, mas o medo, às vezes, até daquele: o servidor vai ficar com raiva de mim, eu vou passar a perder o processo. Não, o não você já tem. O não você já tem, concordo. Vai tentar os 50% do sim. Com certeza. Então, eu venho apresentar algumas soluções e a última eu acho que vai trazer bastante diferença aqui para a discussão. Bom, solução para mim, Jeffs. Da entrada hoje à ação previdenciária com menos de 60 salários mínimos na vara ordinária, além de você perder tempo com agravo, porque o juiz vai dizer que a competência não é dele, vai passar para o Jeff, aí você vai entrar com agravo, vai demorar aí uns 3, 4 anos para discutir se pode ou não pode tramitar na vara ordinária. Isso, acho que é mais a cultura da advocacia, deve ser desprestigiado. Muitos entram na vara ordinária por conta da sucumbência, que no Jeff não tem. Né? Mas eu sou um grande apoiador do Jeff, sou apoiador também da conciliação no Jeff, que atualmente tem atuado incessantemente, exceto há uns 9 meses atrás que a AGU resolveu entrar em greve, acho que ninguém está sabendo, e eles não fazem mais audiência de conciliação. E outro grande problema de reclamação dos advogados é que na audiência de conciliação, onde nós estamos lidando com aquele cara que não recebeu o benefício, ou tem uma revisão defasada, ou teve o benefício do auxílio-doença cessado, está sem receber, nós somos pressionados a fazer um acordo com deságio de 20% a 40% do valor que a pessoa tem para receber. E, obviamente, nós, advogados, perdemos 20% a 40% do honorário de registro. Então, para que esse deságio, de vez em quando, imoral? Vamos fazer a conciliação? Vamos. Adiantar o pagamento evita o pagamento de juros pela União. Também a economia não precisa penalizar ainda mais Diego, o segurado. tem que dar uma acelerada agora. Vou dar, senador. Então, com certeza, a elaboração de cálculos prévios nas ações de revisão para ver se a pessoa tem mesmo direito ou não, porque a atuação contábil, a contratação de um contador especializado é muito caro e evita, muitas vezes, impossibilita a pessoa de saber se ela tem direito ou não. No mérito pode ser que ela tenha direito, mas no cálculo, será que tem? E vemos muito isso, de ações muito antigas, que eu às vezes assumo ações mais antigas de advogados que já faleceram e apresentaram às associações, chegam hoje 10, 15, 20 anos depois, então, você ganhou, né? Pois é, mas não levou. Por quê? Porque no cálculo não teve diferença. Às vezes, fazendo esse cálculo prévio, já se matam muitas ações. Né? E, para dar acelerada, como o senador pediu, eu vou apresentar, senador, para o senhor, um novo projeto de lei. Eu sei que o senhor já está cansado dos meus projetos de lei, que eu já apresentei tantos, mas o senhor sempre os recebe com o maior cansado carinho. Não, os projetos são bons, o problema é aprová-los. É aprová-los, e nós temos que lutar para aprovar. Por que hoje existem, senador Paim, várias demandas previdenciárias do INSS é o maior litigante? Porque a fase administrativa do INSS, desculpa o termo, é uma porcaria. Por que é uma porcaria? Porque o advogado não tem acesso. Advogado do INSS é desrespeitado. Nós não temos direito a pegar uma senha para apresentar 3, 4 protocolos de clientes diferentes ou de 3, 4 serviços. Nós temos que pegar uma senha para cada serviço e para cada cliente. Então, duplica o serviço e o advogado, às vezes, fica um dia inteiro no INSS para fazer um protocolo de revisão administrativa. Isso leva o quê? A gente simplesmente não atuar na fase administrativa. E a fase administrativa hoje no Conselho de Recursos RPS, além de ser mais rápida, é eficiente, tem muitas decisões seguindo as decisões judiciais. Ou seja, se nós tivermos acesso à fase administrativa e respeito também na fase administrativa, certamente muitos
processos judiciais seriam evitados. E é por isso que eu apresento esse projeto de lei novo, senador Paim, que altera 2 pontos da Lei 8.203. Na verdade, um altera e o outro acresce. Primeiro, a questão da decadência e da prescrição em sede de direito previdenciário. Tá? Eu fiz uma modificação no artigo para adequar as decisões atuais, tanto do STJ quanto da TNU, sobre a matéria da decadência. Ao final do artigo 103, que diz que é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado beneficiário para revisão do ato de concessão do benefício, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indefinitória e definitiva no âmbito administrativo, parava aí o texto da lei. E eu incluí aquele segundo ponto, ou do trânsito em julgado judicial. Por quê? Tiveram muitas pessoas que, acreditando numa revisão, interpuseram uma ação judicial, esperaram 10, 15 anos para a sua análise, às vezes perdeu ou ganhou e não levou, e foi fulminada pela decadência. Por quê? Porque o texto da lei não dizia que o trânsito em julgado interromperia ou não passaria a correr essa decadência. Então, no nosso ponto de vista, e esse projeto, antes de mais nada, ele é apoiado, senador, posso dizer seguramente por mais de 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque ele é apresentado, além da Federação dos Aposentados, do DF, pela Associação dos Aposentados, que tem mais de 35 anos de duração aqui no DF, pela Associação Brasileira de Alzheimer, Regional do Distrito Federal, cujo representante está aqui, a doutora Micheline, pela Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, a BDV, pela Comissão de Seguridade Social da OAB e pelo IBDPREV, que é o instituto do qual eu sou secretário-geral. Pois bem, o prazo de decadência, segundo esse texto proposto por nós, que eu fiz com o apoio do Dr. Guilherme Portanova e da doutora Thais Riedel, ele só começa a correr em razão de revisões reconhecidas expressamente por dispositivos legais do dia seguinte à publicação da lei que o instituiu, em razão de decisões administrativas gerais e processos judiciais com repercussão geral, como no caso da desaposentação, a revisão do artigo 29.2, etc., no dia seguinte à publicação do Diário Oficial. Isso já tem sido aplicado em muitas decisões, mas nós demoramos, às vezes, 8 anos para chegar a uma delas. Porque, em primeira instância, o juiz, opa, não aceito. Aí você vai recorrer, vai embarga, vai ali, até chegar a um STJ. Desnecessário. Tá? Aos pensionistas também, o prazo começaria a correr da revisão do benefício que o precedeu a partir do dia que ela começar a receber. Embora isso já tenha decisões nesse sentido, a maioria dos juízes de primeira instância já decretam a decadência, dizendo o benefício anterior tem 10, 20 anos, então você não pode revisá-lo agora. Pode descer um pouquinho? O prazo decadencial também não correrá em razão de fatos e direitos que não foram objeto de análise e julgamento do processo administrativo de concessão, súmula 81 da TNU. Pode baixar mais um pouquinho, por favor? Travou. Essa ponto importante, contra segurados portadores de doença de Alzheimer, bem como aos portadores de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, etc. São as doenças do decreto que, inclusive, geram isenção de imposto de renda. São doenças que a pessoa, às vezes, está completamente incapaz até de procurar um advogado, de saber arbitrar se tem direito ou não, né, de buscar, está alienado mentalmente. Então, a decadência não correria contra essas pessoas. Né? E a prescrição manteve-se também basicamente inalterada, exceto pela parte final, salvo o direito dos menores incapazes e ausentes ou quando houver reconhecimento administrativo do direito. Embora o Código Civil já prescreva, já aceite, isso aí não é aplicado, é para reforçar. Tá? E a outra grande inovação é a questão da atuação administrativa do advogado. Eu incluí, estou fazendo uma proposta de inclusão do artigo 126A, senador, que é facultado ao segurado ou dependente, no curso do processo administrativo, nomear um advogado que atuará, mediante procuração, para todos os fins e fases, com respeito e liberdade. Fixemos, respeito e liberdade. Advogado não é um cara que está ali para atrapalhar a justiça nem para atrapalhar o INSS. Nós estamos tentando trazer a lume o direito, é para isso que constitucionalmente nós existimos, e tentar ajudar na elaboração, encurtar os caminhos, evitar ir para a justiça. Tá? Então, parágrafo 1º, o advogado poderá protocolar em ambiente físico e virtual, que deverá ser criado, na verdade já existe no INSS, pedido de revisão, concessão de benefício ou recursos administrativos devidamente fundamentados, independentemente de arrendamento ou sem específico para cada serviço ou atendimento, podendo, se for o caso, requerer audiência com o servidor responsável pelo processo administrativo e com o gerente das agências que tiver submetido.
mantendo-se íntegras e respeitadas todas as prerrogativas da profissão nos termos da Lei 8.906, sob pena de anulação do processo e afastamento do servidor, sem prejuízo das sanções legais e administrativas. Por que essa questão do respeito às prerrogativas e da fundamentação dos pedidos de revisão ou concessão? Muitos segurados se aventuram a pedir a revisão sozinhos no INSS. E aí, muitas vezes, a revisão é assim: revise minha aposentadoria porque estava defasada, eu recebia 4 salários mínimos, agora eu recebo 1. Isso não interrompe a decadência, isso não resolve absolutamente nada. E quando você entra na justiça, o juiz fala, você não impugnou especificamente, então a decadência para essa ação padrão está suspensa. Agora está interrompida, suspensa, não correu. Agora, para o resto, que ele tinha direito, já era. Tá? Então, isso visa até melhorar o entendimento do que está sendo pedido, porque está fundamentado. O parágrafo 2º, incluído também, o INSS disponibilizará espaço físico e ambiente virtual de forma integrada nacionalmente para recebimento dos protocolos realizados por advogados, cuja decisão deverá ser tomada em 45 dias, podendo ser prorrogadas por mais 15, desde que devidamente fundamentado. Pode descer, por favor, aí o... Parágrafo 3º, com uma única senha, o advogado que estiver representando vários segurados e requerendo serviço diverso poderá apresentar tantos requerimentos quantos forem necessários, sem necessidade de pegar uma senha para cada atendimento. Como eu já disse, hoje o advogado que vai lá representando 10 clientes tem que pegar 20 senhas, a depender do que ele vai fazer. Porque se ele tem 2 serviços diferentes, são 2 senhas diferentes. Quem faz isso? Ninguém. E nossos honorários não são bons para isso, porque os nossos clientes muitas vezes não têm condições de arcar com isso. É vedada a distribuição aleatória de cartões, panfletos ou qualquer outro material publicitário de serviço advocatício em frente, nas proximidades das agências ou em seu interior, porque essa é uma reclamação constante das gerências executivas. Eu vou permitir que o advogado entre na agência, mas ele vai fazer publicidade. Tudo bem, o Conselho de Ética está aí para isso, a lei está proibindo ele de fazer isso, e quem for, pelo menos na OABDF, nós estamos agindo incisivamente, duramente contra esses falsos profissionais, muitas vezes. Que, afinal de contas, quem se oferece nem muitas vezes é bom. Né? Advogado bom é o que é procurado, não o que se oferece. As associações, federações ou confederações de aposentados e pensionistas e os sindicatos poderão protocolar pedidos de revisão ou concessão para seus associados em grupo, desde que se trate da mesma matéria que haja indicação prévia indicação e qualificação dos segurados associados que poderão ser agraciados com a revisão pleiteada, devendo a petição ser obrigatoriamente assinada por advogado e acompanhada de autorização expressa do segurado e de comprovante de filiação, devendo ser julgado em 90 dias, prorrogável por mais 30. O que é isso? Eu dei uma proposta meio louca, inusitada, da criação do processo conjunto administrativo. Para que isso? Às vezes nós temos uma matéria padrão, como já passada de novo, do 29.2 ou da desaposentação, em que não há necessidade de se interpor um processo administrativo para cada segurado. Às vezes, se a matéria é padronizada e todos aqueles indicados têm o direito, interpõe-se um pedido de administração de revisão administrativa coletivo, que você resolve numa tacada só vários processos e vários segurados. E as associações têm essa finalidade. Parágrafo 6º, penúltimo para terminar. As decisões declaradas no processo administrativo valerão apenas e tão somente aos associados qualificados na petição da entidade requerente e os pagamentos deverão se dar por meio de complemento positivo a cada segurado. E, por último, parágrafo 7º, eu sei que tem uns colegas advogados aqui que vão achar uma maravilha, porque pensa-se o seguinte, na seara administrativa, eu vou atuar e vou receber meus honorários como? Porque, além dela ser mais rápida, não tem RPV, ela é paga por complemento positivo. E aí muitos advogados ficam, então, vou receber como? Está ali. É defesa ou advogado requerer o destaque dos honorários advocatícios que lhe couber, por dedução da quantia a ser recebida pelo Constituinte nos termos do artigo 22 da Lei 8.906, desde que junte o contrato de honorários e apresente no mesmo requerimento os dados bancários para depósito. Por fim, senador, vou finalizar, por questão do tempo, que nós temos muitos debates. Algumas frases da doutora Neuza me chamaram bastante atenção. O tribunal está aqui hoje, e com muita alegria escuto isso, que vocês estão para escutar e ouvir. E da discussão que surge à luz. Perfeita colocação. E daqui eu pretendo que saia luz para que nós possamos resolver as situações e criar realmente um debate. E como o senador bem disse, havendo demora, falhamos todos. Não só os desembargadores, não só os juízes, mas nós, advogados, também. Nós somos, muitas vezes, o colete de balas de toda essa confusão. Se o processo perde, a culpa é nossa.
Então, estamos aqui para isso. Exatamente, e conte conosco para o que precisar. Muito obrigado. Muito